quando eu recebi o convite, né, da Sandra e da Ana, eu fiquei felizona, porque, tipo assim, é o que eu gosto de falar, sobre evangelismo, e eu vou falar um pouquinho sobre missão, né? Mas minha apresentação é um pouquinho, pra vocês, né, não conheço vocês, mas meu nome é Thaísa, eu faço parte do Ministério de Skate, que é o Christian Skaters. E aí eu faço parte dessa missão, que é uma missão de skatista, mas é uma missão voltada mais para o social, assim, uma ONG social. E aí hoje eu faço parte do Instituto Sonhe, que é um instituto que trabalha na Cracolândia, lá de São Paulo. E aí eu dou aula lá de skate, sou professora lá. Mas eu fui enviada aqui pela Surf House para lá, fui em agosto. E aí eu fiquei 3 meses assim, 3, 4 meses lá. Só que aí eu senti direção de Deus de voltar para São Paulo e ficar tipo um tempo lá. E aí no domingo agora vai ser meu último culto aqui de manhã. E aí eu já vou pra lá pra São Paulo e vou ficar tipo um tempo lá, meio que indeterminado assim, não sei quando que eu vou voltar. E aí eu vou continuar servindo lá nesse instituto, que é tipo uma escola assim, uma ONG grandona que tem aula de skate, de jiu-jitsu, de balé, deixa eu ver, aquela parada de criança assim, que aprende a ler, esqueci o nome, alfabetização, tipo, tem bastante coisas ali, e serve as crianças ali da região da Cracolândia. E é louco porque a Cracolândia, acho que é a maior que é de São Paulo, né? Ou não? Tipo, a Cracolândia lá, eu sou do Rio, né? Como dá pra ver. Mas, tipo, São Paulo, assim, eu só conheci São Bernardo porque eu sempre ia pra uma skate house que tinha lá, que era uma casa de skatista. E aí eu sempre ficava por lá. E aí quando eu fui pra Cracolândia, pra mim foi um choque, porque lá no Rio tem muito foco, assim, de ponto, assim, da galera que fica ali usando droga, mas não é igual a Cracolândia. Tipo, a Cracolândia pra mim foi algo surreal, porque é uma rua, tipo, lotada, assim, de gente usando crack, tipo, vendendo droga, e é tudo ali no centro de São Paulo. Tipo, tá tudo acontecendo e a Cracolândia tá ali. Então, pra mim foi um choque quando eu cheguei ali. Ô, Thaís, tu percebeu, assim, que dizem que tem muito movimento de igreja também no meio do pessoal? Tem muito, muito. Tipo, lá tem a hora do almoço, né? Lá dentro da Cracolândia. Tipo, o instituto é aqui, a Cracolândia é aqui. Então é muito perto. Quando a gente sai, tipo, na rua, dá pra ver a rua, tipo, que a galera tá. Então é tudo muito perto. Então quando você fica vivendo ali, no instituto, ali na Cracolândia, tu meio que acostuma com aquilo dali. É horrível. É horrível você acostumar com aquela cena. Mas tem a hora do almoço, né? Aí, tipo, a igreja conseguiu, tipo, que a prefeitura levasse, tipo, apoio, né? Pra galera almoçar. Então vem um carro com um montão de marmita e aí, tipo, distribui comida. E ali na hora do almoço sempre vem alguém, tipo, do evangelismo. Sempre. Aí, tipo, canta um louvor, aí vem a galera, tipo, doidona assim, mas vem junto, fica cantando ali. E tipo, é bem doido assim, porque... Tem violência, assim? Tem alguma coisa entre eles? Assim, Então, tem. Tipo, pode falar. Você ia em grupo ou você ia só? Não, ia em grupo, não entrava lá sozinha não. Mas às vezes, tipo assim, pra poder cortar pra estação que eu precisava andar, às vezes eu passava ali por dentro, mas não ia sozinha. Eu ia com outras pessoas, mas sozinha ali eu não entrava não. Por quê? Porque ali é perigoso, o que acontece? Tem a polícia que fica, tipo, na esquina da Cracolândia, mas às vezes o fluxo estoura. O que é o fluxo estourar? É quando tem uma confusão ali dentro, com eles ali, entre eles, tipo, não sei qual que é o fundamento ali da briga ali deles, a polícia, pra poder dispersar eles e não ter, tipo, algo maior, joga bomba, começa a jogar um monte de bomba. Então eles começam a correr igual maluco. E aí quando o fluxo estoura, aí eles começam, tipo, tacar pedra no carro dos outros, aí vai roubar os outros, aí tacar pedra no vidro de apartamento, e acontece muita coisa. E aí quando o fluxo estourava, pra gente era bem complicado, porque o instituto fica na rua da Cracolândia. Então quando estourava, eles corriam pra frente do instituto. Então a gente ficava presa ali dentro, e aí eles batendo que é aquele negócio de fechar a loja, sabe? Aí eles ficavam batendo ali, causando, pra, tipo, deixar a gente também com medo. Às vezes as crianças ficavam presas ali com a gente. Teve uma vez que a gente tava no culto,
porque toda sexta-feira a gente faz culto lá no Instituto. Que é o seguinte, eu tô falando como se vocês soubessem como que é o Instituto, eu tô tipo assim... Mas vocês não conseguem entender que tô nervosa, mas vai fluindo assim. Tô desenhando. Ó, o Instituto é assim, a gente tem atividades de manhã e de tarde. Aí é de 8 da manhã até 11h30, aí pausa pro almoço, a gente dá almoço pras crianças, café da manhã, e aí depois é de 1h30 até 3h30, 4 horas, mais ou menos. E aí a gente fica até umas 5h30 pra depois a gente limpar as coisas. Aí encerra as atividades. Aí toda sexta-feira, depois de 5h30, a gente fica no Instituto, porque 7h30 a gente faz um culto pra comunidade. Que é o quê? Os pais dos alunos, aí os alunos vão lá também. Tipo, às vezes entra tipo, um doidão de lá, mas não é comum eles entrarem não. Mas às vezes eles entram. As crianças são de pessoas que vivem na Cracolândia ou não? Não, as crianças são da região ali, porque tem um monte de... Eu esqueci o nome da palavra que eles usam. Ocupações. Tem um monte de ocupação que é na rua mesmo ali. São prédios velhos que as famílias, tipo, moravam ali. Tem pais das crianças ali que também, infelizmente, estão no tráfico. Enfim, também tem muito venezuelano ali. Os pais trabalham bastante com costura e aí eles ficam ali, vão pro instituto. E aí na sexta-feira é o dia que, toda sexta-feira, estoura o fluxo. É de lei, assim. Depois do culto, tipo, o culto acaba umas 8h30, 9 horas e estoura o fluxo. E a gente tem que descer, sair correndo pra, tipo, não ficar ali. E aí teve uma vez que a gente tava indo embora, aí era até um feriado, eu ia passar o feriado no Rio. E aí, na hora de ir embora, o fluxo estourou. Cara, nosso coração. A gente ficou tipo assim, meu Deus, e agora? E nisso, o pastor tava indo levar umas crianças ali pra casa delas. E a casa das crianças era onde é o foco do fluxo ali da Cracolândia. E aí foi uma correria. Enfim, tô contando isso tudo pra, tipo assim, pra poder trazer pra vocês essa realidade ali da missão. Mas, tipo, o que eu queria falar era um pouco de como eu entendi esse chamado e algumas coisas assim que a Sandra falou que amarra bem, assim. Esse versículo que é muito famoso, Mateus 28, versículo 19, que fala: ide, pregar o evangelho, todo mundo conhece, fazer discípulos por toda a nação, nananã. Tem um pastor skatista que é um cara que eu gosto muito, e ele falou que no original não é ide e pregai, é indo e pregando. Aí eu falei, mano, isso muda muita coisa, porque... Para pra pensar, quando a gente, tipo, vê Jesus, ouve Jesus falando isso, a gente lê, a gente pensa, ide e pregar o evangelho. É como se a gente traçasse um ponto, tipo assim, tem um ponto de chegada. E aí, nesse ponto de chegada, a gente só foca e chega nesse lugar. No meio do caminho, a gente não pensa em ir indo e pregando. Porque a gente fala, cara, ir de pregar, eu tenho que chegar naquele lugar para pregar. Então, eu esqueço disso e aí eu só, tá bom. Cheguei, agora eu vou pregar. Não, quando Jesus falou isso pra gente, pros discípulos, que se propaga até hoje pra gente, ele fala, indo e pregando. E aí fazer discípulos. Aí é o que toda hora eu tô, Ana, Sandra, quem que falou? Eu esqueci agora. A Sandra falou, né, sobre o estilo de vida, né, que a gente tava falando. E eu fiquei pensando muito nessa questão do discípulo. Jesus fala, tá bom, vai lá, prega e faz discípulos. Mas como que a gente faz discípulos? Se vocês quiserem falar alguma coisa também pode falar, tá? Como que a gente faz discípulo? Tipo, a partir do momento que a gente conhece Jesus, a gente se torna um mini Cristo. E a gente se tornando um mini Cristo, a gente tem que se parecer com ele. Então, tipo, o Tiago, ele fala sobre o espelho, né? Que quem tipo assim, lê a palavra, mas não vive a palavra, é como um homem que, tipo, viu o seu rosto no espelho, só que quando saiu de perto do espelho, esqueceu como é que tava. Estava, tipo, sujo aqui, vou limpar, esqueceu de limpar, foi embora. Então, a gente precisa, tipo, realmente viver, tipo assim, a gente se tornar um mini Cristo, a gente se parecer tanto com Jesus, que a pessoa que tá perto da gente, ela vai querer se parecer com quem a gente parece. Porque, tipo assim, a Bíblia fala
que a gente é escravo daquilo que domina a gente, né? Então, se a gente deixa Jesus ter um domínio sobre a nossa vida, então a gente se parece com ele. Então, fazer discípulos é tipo assim, você caminhar junto com uma pessoa, é o que a Sandra tava falando sobre discipulado, né? Que a Ana tá discipulando a menina. A gente andar junto com essa pessoa, discipulado, andar lado a lado. E acaba que, cara, a pessoa quer se parecer com você porque você se parece com Jesus. Esse pastor que eu falei, que ele falou sobre esse indo e pregando, ele é um pastor muito referência pra mim. E quando eu escuto ele falar, me dá muita vontade de estudar a Bíblia. Porque, tipo, eu vejo que é um cara que, cara, vive isso e ele cativa isso nas pessoas. Aí eu falei isso pra ele, ô Michelinho, quando eu tô perto de você, me dá vontade de estudar a Bíblia, ficar lendo a Bíblia pra sempre. Aí ele começou a rir, cara, que bom que eu faço isso e tal, isso é Jesus, não sei o quê. E aí outra coisa que eu ia falar sobre esse ir de pregar é sobre nações, né? A Sandra estava falando sobre evangelismo, aí eu pensei muito em falar sobre essa questão de missões. Que, tipo assim, quando a gente vê Jesus falando sobre nações, a gente meio que dá uma viajada, assim. A Sandra falou sobre, tipo umas coisas que, quando a gente entra na igreja, assim, umas coisas que ficam na nossa cabeça, assim, que a gente acha que é pecado, tal coisa. E são coisas que, se a gente começar a esmiuçar, a gente vê que não tem um fundamento, assim. Então, é tipo quando a gente fala sobre missão. A gente sempre pensa assim, fulano é missionário, foi lá pra África. Fulano é missionário, foi lá pra não sei lá onde. A gente nunca remete missão à nossa vida. Tipo, a gente sempre remete missão a algo que tá, tipo, a par da gente. Nunca algo que tá aqui, assim. E aí eu ia até fazer uma pergunta pra vocês. Se vocês têm, já sentiram no coração algo de Deus, assim, falando que vocês têm alguma coisa com a missão, sobre chamado missionário, alguém já sentiu esse chamado? Eu fiz essa pergunta sobre ter uma missão, porque, lembrei a palavra, é tipo bem um mito, assim, que a gente escuta, assim, quando a gente entra na igreja, né? A gente se converte e tal, a gente acha que a missão é só internacional, só fora, não. Mas, na verdade, tipo assim, pra quem não sabe se tem esse chamado missionário, hoje eu vou contar pra vocês. Vocês têm. Todo mundo tem chamado missionário. Tipo, Jesus chamou todos nós pra missão. Jesus te chamou, Paulinha, pra ser missionária. Você, não sei seu nome. Daniela chamou todos nós pra missão. E quando você falou sobre o seu campo missionário, onde você trabalha, eu falei, isso, ele chegou no ponto onde eu queria. Porque, na verdade, a nossa missão começa onde a gente já tá. Então, se eu trabalho em tal lugar, o meu campo missionário é ali. Se eu tenho que ir pra faculdade, o meu campo missionário é ali. Tipo, Jesus colocou a gente nesses lugares. E às vezes não é nem a gente, tipo assim, chegar na pessoa, pegar, começar a tocar violão, gritando, berrando e afastando o outro. Não, é porque eu carrego muito isso comigo, sobre essa questão de você andar junto com a pessoa e você ir pregando, indo e pregando, e não só chegar e falar assim, vem cá, deixa eu te contar o plano da salvação, você sabia que Jesus morreu por você? Não, encher a cabeça da pessoa de coisa, e aí ela fica, tá, mas e aí, tu quer escutar como que foi meu dia hoje? Não, você nem deu chance, igual o Padilha falou, você nem deu oportunidade, tipo, da pessoa falar, você só quis berrar e não deixou a pessoa falar. Então, o nosso campo missionário é onde a gente tá, é a nossa convivência. É claro que a gente, como igreja, a gente vai pra rua e prega. Como a Sandra falou, a gente vai pregar pra pessoas que a gente só vai ver uma vez. Deus vai dar essa oportunidade pra gente. Às vezes a pessoa tá, sei lá, na estação de metrô. Tô muito paulista, cara. Tu já pensou no metrô? Tá na estação de metrô e aí, sei lá, tu vê uma pessoa chorando. Cara, tu tem Jesus, tu tá vendo a pessoa chorando ali sozinha, tu vai deixar ela ficar sozinha? Vai lá e pergunta pra ela, só pergunta. Aí ela pode falar, tô com problema, não. E aí, só de você estar escutando ali, e aquilo dali já é uma demonstração. E se você puder falar alguma coisa sobre Jesus, orar por ela, já vai ser algo, assim, surreal. E
Já aconteceu isso comigo, até quando eu tava indo pra Argentina, eu fui em 2019 pra Argentina, a gente foi pelo Christian Skaters, tipo, a gente foi fazer campeonato de skate lá, e aí nessa foi tipo a nossa deixa assim, pra ir pregando lá. E aí aconteceu muito isso, são pessoas que a gente pregou, que a gente nunca mais vai ver. E quando eu tava indo pra Argentina, eu parei em Porto Alegre. Tipo, Deus fez um mover lá que eu parei em Porto Alegre e fiquei 2 dias lá. E aí eu fiquei numa casa de uma amiga minha que era a casa universitária lá, que eu conheci ela na universidade. E aí eu fiquei na casa dela esses 2 dias e aí eu conheci a colega de quarto dela. E nisso que eu conheci a colega de quarto dela, ela falou assim, nossa, a fulana falou que tu tá indo pra Argentina, né, não sei o quê. Eu, pô, tô indo pra Argentina. Aí ela ficou tipo assim, tá, mas o que tu vai fazer lá? Eu, tu não sabe o que eu vou fazer não? Ela, não sei não. Aí eu, vem cá que eu vou te contar. Aí eu comecei a contar. Eu, então, deixa eu te contar aqui, senta aqui, vem cá. Aí ela veio. Aí a gente começou a conversar, eu falei, pô, então, eu sou cristã e tal, a gente vai lá fazer campeonato de skate, fazer escolinha de skate lá, porque a gente ficou numa igreja lá na Argentina, a gente ficou 2 semanas dormindo numa igreja lá. E aí, na igreja a gente fez, workshop de skate, assim, com as crianças da comunidade ali, E aí eu falei pra ela, pô, cara, então, a gente vai falar também de Jesus. Ela ficou tipo assim, como assim vai falar de Jesus? Eu, pô, cara, tu não sabe o que Jesus fez pela gente, não? Aí ela, o que ele fez? Aí eu, cara, ele morreu, tu sabia não? Ela, não, eu sei. Eu, não, então eu vou te explicar por que ele morreu. Aí eu comecei a explicar pra ela, mas foi tipo assim, uma conversa que ela foi dando abertura ali. E ela tava muito interessada pra saber por que Jesus tinha morrido. Aí eu falei, cara, ele morreu e tal pelos nossos pecados. Lá no início a gente vacilou, a gente se afastou de Deus. E isso, Jesus fez tipo uma ponte assim. A gente estava aqui, a humanidade estava aqui, Deus estava aqui. Jesus morreu e colocou a cruz dele como uma ponte pra gente poder ir de volta e ter relacionamento com Deus. Ela ficou, caraca, o olho dela encheu de lágrima. Aí ela ficou emocionada, ela ficou, caraca, que lindo e tal. Eu, pô, cara, tu quer ter esse relacionamento assim com Deus? Ela, quero. Aí eu falei, pô, então bora orar, cara, é simples, é só tu fazer uma oração e pedir pra ele viver junto com você. Ela, tá bom, quero e tal. Aí ela foi lá e orou, fiquei assim, mano, olha isso. Só que, cara, que doideira. Aí tá. E aí, tipo, depois passou isso, aí eu fiquei, pô, caraca, mas e aí? Eu não vou ter mais contato com essa menina, discipulado, como é que vai ser? Aí eu falei, Jesus, eu só posso te entregar, tipo assim, eu não tô em Porto Alegre. E eu nem tenho pessoas pra estar ali, tipo, junto com ela. Falei, pô, infelizmente eu não vou ver mais ela, mas eu orei, tipo, bastante tempo por ela. Mas eu fiquei feliz que isso aconteceu. Mas eu sei que tem pessoas e pessoas, né? Tem pessoas que, tipo assim, que essa experiência já é a experiência da vida e já vive com Deus forever. Mas tem gente que, tipo, é realmente um processo. E aí, sei lá, aquilo dali foi um ponto na vida dela e ela seguiu a vida dela. Eu não sei o que aconteceu, qual que foi o desenrolar, mas eu sei que Deus tocou ela ali. E foi algo que foi bem forte, sim. E aí você perguntou sobre a Cracolândia, né? Por que a Cracolândia? Quando eu entendi essa questão da missão, assim, sobre a missão é aonde eu tô e eu sou missionária aonde eu tô, mudou a minha vida. Porque eu tinha um pensamento bem ali, assim, quadrado, que tipo, não tem esse chamado missionário não, então esquece. Mas aí quando eu entendi essa questão da missão, eu comecei a ficar mais mole, assim. Eu comecei a entender que eu sou instrumento de Deus. Aonde eu tiver, Ele quer tocar ali o instrumento. E aí foi quando eu realmente me posicionei, assim, dentro da faculdade. Que, tipo, eu comecei a entender, assim, eu falei, cara, tá cheio de gente aqui sedenta por Deus. Tipo, se eu falar um A aqui e a pessoa meio que já tem uma... Eu meio que já... Como é que é a palavra? Quando você... Preconceito? Não, quando você tem pontos com a pessoa. Tipo, eu já tinha uns pontos com a pessoa. Isso, tinha abertura, tinha um crédito já com eles. Porque depois que eles descobriram que eu era crente, eles viram que eu não era crente igual eles achavam que eu era. Que eu era crente que roubava da igreja. Eles viram que eu não ia pra uma igreja que odiava gente que faz tal coisa. Aí eu comecei a ter esse crédito com a galera. Então aí eu comecei a ter mais essa abertura ali.
E aí eu tava. Até a Sandra me pegou nesse dia que o Rod falou, você lembra? Sim. Que o Rod me chamou. Esse dia eu tava. Tipo, Deus já tava falando comigo, tipo, em oração, assim. Começou a vir no meu coração essa questão lá do Instituto Sonho. Porque eu conheci ali a Cracolândia por causa do Instituto. Porque eu tenho amigos que são dessa agência de missão, do Christian Esqueiros, que ele trabalha ali, ele dá aula de skate. E nessa época ele estava passando uma dificuldade, que a filhinha dele tinha acabado de nascer com uma doença, e aí ele faleceu. E aí ele ficou afastado. E aí não tinha quem desse aula de skate. E aí eu comecei a orar e tal. E aí eu comecei a, tipo, sentir essa paz de Deus. E aí eu pedia pra ele respostas, e aí eu lia a palavra, ele falava comigo na palavra sobre eu ir pra lá, e ele confirmava essas coisas no meu coração. E aí e eu tava nessa, tava orando, aí eu conversei com a Kika, com o Serginho sobre ir pra lá. E aí teve um dia que eu vim num culto aqui na igreja de manhã, e aí o Serginho, ele tinha recém-infartado. E aí o Rod, ele tava aqui, o pastor, e aí ele tava tipo pregando, ele prega marretando, né? Aí eu tava ali escutando, não sei o quê, e eu tava cheio de coisa na minha cabeça, cheio de dúvida. Lembra, Padilha, que eu tava falando contigo? Eu tava cheio de dúvida, não sei o quê. Caraca, meu Deus, São Paulo, meu Deus, Cracolândia. Caraca, cheio de dúvida. Aí ele chegou, do nada, assim, na hora da oração, assim, pra finalizar o culto, ele pegou e me chamou assim, de olho fechado. Aí ele, Thaísa. Aí eu, acho que eu tô escutando o anjo falando comigo, né? Aí, de novo, ele falou, Thaísa. Aí eu abri o olho e ele tava vindo na minha direção. Eu, que isso, mano? O que tá acontecendo? Aí ele tinha uma pulseirinha que é do Christian Esqueiros, que é Deus anda comigo e eu ando de skate. Só que é uma pulseirinha que, tipo, não existe mais. Só quem tem. É, tipo, relíquia, assim. E aí ele pegou, tirou a pulseirinha e me deu. Aí eu já achei aquilo dali muito estranho. Fiquei, mano, como assim? Aí ele falou assim, Thaísa, Deus vai te usar muito no skate. Só que você tem que ficar junto dele. Aí eu fiquei assim, caraca! Aí eu fiquei em choque assim com a pulseira, comecei a chorar, fiquei, mano, caraca! Tipo assim, era a confirmação assim, da questão de eu ir ali pra São Paulo. Aí eu fiquei em paz, tipo, caraca, realmente, tipo, é pra eu ir. E aí quando eu cheguei lá, aí era pra eu ficar só um mês lá. Só que aí Deus falou comigo, que era pra eu ficar mais tempo lá. E aí parece que quando Deus tá falando com você assim sobre uma coisa, em todos os lugares que você vai, a pessoa toca nesse assunto. Aí tu fica, meu Deus do céu, cara, me deixa em paz, eu não quero ir. E aí, tipo, lá em São Paulo foi isso. Eu ia ficar só um mês, só que aí sentindo de Deus, eu ficar mais um tempo. E aí tá bom, aí eu senti confirmação de Deus, eu fui no culto também, aí a pregação foi sobre tomar decisões difíceis. Eu, pronto, caraca! Aí e isso em setembro eu voltei pra cá, e aí eu conversei com o Serginho, com a minha mãe. E aí quando você, tipo, vira missionário fixo de lá do Instituto Integral, você tem é tipo um negocinho lá, um termo que você assina de ficar no mínimo 6 meses. Aí eu ia ficar só 3 meses porque eu ia voltar para o DESC, que ia voltar as aulas. Só que aí Deus continuou falando muito comigo sobre eu ficar em São Paulo, muito, muito. E aí eu até pensei em transferir a faculdade. Eu, não, eu tô viajando, isso aí nada a ver. Só que aí você faz? eu faço história. E aí Deus falando comigo, aí eu tentei, tipo, trocar pra USP, mas a USP era muito difícil, eu ia ter que fazer outra prova, eu não estava afim de fazer outra prova. E aí eu achei uma outra faculdade, que é federal lá também, a Unifesp, e aí eu pedindo pra Deus, tipo, me confirmando, porque também é um processo difícil, assim, né, tu trocar de faculdade pública pra outro estado e outra faculdade pública, é bem difícil. E aí tudo ali comigo foi dando, tipo assim, muito certo. Tudo. Aí eu fiquei, caraca, Deus. E aí em março foi, tipo, a confirmação final, assim, que... Aí eu fui matriculada, eu fiquei... Eu fiquei, caraca, é isso mesmo, eu não dá pra lá. E eu fiquei, caraca, Senhor. É isso. E aí o que eu iria falar sobre a Cracolândia, só pra, tipo, finalizar, eu falar um outro ponto, assim, que Deus falou muito comigo, é que lá...
quando a gente tava falando, Padilha, agora, sobre a igreja e sobre o espetáculo, lá na Cracolândia, quando eu passei uma vez lá dentro do fluxo, eu e uma amiga minha só, que a gente teve que, tipo, passar. Eu tô olhando pra você que você falou, tu foi sozinha lá? Aí, só que nesse dia fui eu e uma amiga só. A gente passou correndo lá, porque era o caminho mais rápido para poder chegar rápido aonde a gente precisava. Mas eu não gosto de passar ali, eu gosto de dar a volta e eu não gosto de passar ali. Mas nesse dia a gente passou. Aí eu falei assim pra ela, Fabi, vamos aproveitar que a gente tá aqui, vamos passar orando, cara. Orando rápido, orando alto assim. Porque, tipo assim, aonde superabundou o pecado, transborda a graça de Deus. Então, se ali tá cheio de pecado, a graça de Deus ali tá, tipo assim, muito grande. Eu, cara, bora orar. Aí a gente foi orando, aí eu, Jesus, não. Cara, sério, foi um dos lugares que eu mais senti a presença de Deus na minha vida. Sério, tipo assim, me deu vontade de ajoelhar ali, começar a chorar muito. Porque a presença de Deus parecia que era palpável assim, quando eu tava orando ali dentro. Eu fiquei, mano, como é que pode? Tipo, aqui dentro. Aí eu fiquei, caraca, Jesus, porque assim, de fato, as nossas pernas são as pernas dele, né? Tipo assim, como é que é? Quão formoso é os pés. Isso, de quem prega o evangelho. E tipo assim, eu sei que se Jesus estivesse aqui físico, com certeza ia ser o lugar que ele ia estar. Tipo assim, com certeza, ele ia estar lá sentado. Aí aquela passagem que ele tá lá, tipo, escrevendo o coisa no chão, assim, ele ia assim, não sei o que. Cara, tipo assim, eu vejo muito Jesus ali, tipo, ali naquele lugar com aqueles caras que ninguém quer estar perto, ninguém quer abraçar. Que são, tipo, pessoas que são, tipo, subalternizadas, assim, tipo, ninguém chega perto. E aí, nesse dia, que a gente sentiu muita presença de Deus ali dentro, a Fabi falou assim, cara, bora orar ali por aquela mulher. Tinha uma mulher, assim, na calçada, ela tava com cachimbo. Aí, o nome da mulher era o nome da mãe dessa minha amiga. Aí, a gente já ficou, caraca. E aí, ela falou que tinha um filho, não sei o quê, que ela não queria estar ali naquela situação. Aí, a gente deu um abraço nela, ela começou a chorar já. Aí a gente orou por ela, assim, e tal. Eu fiquei, caraca, um abraço, cara. Tipo assim, a gente tá disposto a abrir mão da nossa vida mesmo. Porque a gente se importa muito com a nossa vida, né? Tipo, Jesus falou que pra gente encontrar a nossa vida, a gente precisava perdê-la. E tipo, a gente fica meio que... O Rodolfo Abrantes uma vez falou isso. Que a gente fica... Quando a gente escuta isso, Jesus fala, você quer achar a sua vida? Então tem que perder. Aí a gente fica, caraca, mas tem que perder a nossa vida. Aí ele falou assim, mas calma, você vai encontrar, cara, se tu perder. Então, tipo assim, a gente tem medo também de queimar o nosso filme. A gente fica tipo assim, caraca, mas o que vão achar da gente? Caraca, mas aí se eu falar isso... Eu tô falando isso porque eu ficava assim na faculdade, direto. Ficava, caraca, mas aí o que vão falar? Pô, se eu falar isso, já vai ser uma polêmica. Já tô ligada. Mas tipo assim, caraca, Jesus não tinha medo de mostrar filme, não. Instituto eu tô 4 meses. Recente. Foi ano passado que eu fui pra lá. Aí agora que eu tô indo pra, tipo, ficar mesmo. Assim, a questão ali no dia a dia, na relação com as crianças, você vai falando de Cristo, assim. Então, lá a gente tem devocional. Tipo, de manhã quando eles chegam, eles tomam café, a gente sempre faz devocional com eles. É sempre um livrinho que a gente tem lá, tipo, bem didático, pra poder falar pra eles sobre Jesus. E a gente faz oração e tal. E aí na hora do almoço também tem devocional. E quando a gente tá, tipo, dando aula pra eles, a gente ali do skate, eu e o Bob, que é outro professor, a gente sempre antes de acabar, a gente lê um versículo. Só pra tipo assim, pra eles terem ali um contato. E aí a gente explica rapidinho o versículo, é sempre um versículo, tipo, falando sobre obediência, alguma coisa assim. Mas sempre as crianças são, tipo, bem problemáticas, assim. Tipo, se você pede pra ela fazer tal coisa que ela não quer fazer, ela já senta e emburra a cara e... Mano, aí você tem que ir lá, trocar ideia com a criança. E aí, desenrolar. E é sempre assim, sempre se desenrolar do dia a dia. Porque as crianças, elas são bem complicadas, porque elas são diferentes, né? Das crianças, assim, meio que normais que a gente tá acostumado. Só esse versículo que eu queria ler. João 13, versículo 1. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria esse mundo e iria para o Pai,
tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Aí na nota de rodapé aqui da minha Bíblia tá assim: ou mostrou-lhes então que os amava perfeitamente. Então tá falando aqui que Jesus amou os seus com amor perfeito. Aí tá. Aí agora no versículo 34 do capítulo 13, fala assim, ó: um novo mandamento dou a vocês, amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Isso aqui, esse versículo, esse capítulo todo, Deus falou muito comigo sobre quando eu estava orando sobre o que falar aqui, um pouco sobre essa questão da missão. E aí eu li esse primeiro versículo porque Jesus, ele fala que tendo-os amado, ele amou até o fim. E fala sobre o amor perfeito, né? Que Jesus amou os seus com o amor perfeito. E por que esse versículo ele fala sobre que tendo amado os amou até o fim? Porque Jesus estava entendendo que a sua missão estava acabando. Ele sabia que tinha uma missão e ele entendia que a missão já estava chegando ao final. E aqui, se vocês quiserem ler depois desse capítulo, Jesus começa a falar, né? Sobre Judas. Ele começa a dar isso, ó. Quem eu der o pão, toma aqui, Judas, vai ser o que vai me trair. E aí, enfim, aí Judas ele sai da casa, e aí Jesus fala assim: agora o Pai vai ser glorificado em mim e eu serei glorificado no Pai. Por quê? Porque quando a gente vive o que a gente precisa viver aqui, o nosso propósito, a nossa missão, o Pai é glorificado na nossa vida. Então, quando Jesus estava entendendo que a missão dele estava acabando, o Pai seria glorificado. Então, quando a gente vive aquilo que Deus tem pra gente, o Pai é glorificado na nossa vida. E aí, por que eu li o versículo 34? Porque depois que Jesus ele fala sobre essas coisas, ele também fala sobre o servir, aquela parte do lavar os pés ali. Tipo, ele fala sobre servir também e tal. Depois que ele fala todas essas coisas assim sobre missão, ele fala sobre missão assim, né? Que ele entende a missão dele, e aí ele mostra para os discípulos que tem que servir o outro, servir o coleguinha, e isso, que se a gente servir o nosso coleguinha, a gente vai ser feliz. E aí Jesus fala assim: então um novo mandamento eu dou para vocês, amem-se uns aos outros como eu os amei. Então eu fiquei tipo bem em choque, porque esse como eu os amei é o amor que ele tá falando aqui no primeiro versículo, o amor perfeito. Então amem-se uns aos outros. Mas não é pra amar com um amorzinho, não. É como eu amei vocês, com o amor perfeito. Porque se vocês amarem uns aos outros, todo mundo vai saber que vocês me seguem e eu sou o mestre de vocês. Então, uma frase assim que ficou bem no meu coração, que Deus falou comigo, é que a missão começa com um novo mandamento, que é amar uns aos outros. Aí eu fiquei: caraca, Jesus, que isso? O Senhor não tá brincando não, hein? E aí eu falei: caraca, então tipo assim... Aí nessa que Deus falou comigo sobre a missão começa com um novo mandamento, amar uns aos outros, eu fiquei: Deus, mas eu não consigo amar os outros como você amou não, cara. Eu fiquei tipo assim, Deus, eu não vou ficar mentindo aqui não, porque você conhece meu coração. Então, eu não consigo amar, é tipo assim, um amor perfeito. Como é que faz pra amar alguém que é ruim pra mim com o amor que você amou? Aí Deus falou pra mim que é uma construção. Tipo assim, quando a gente ama a Deus acima de todas as coisas, a Bíblia fala, né, que amar, obedecer os mandamentos, o amor que a gente começa a aprender a amar a Deus é construído em nós um amor que é possível amar o outro. Aí eu fiquei: mano, é isso. É tipo, é uma construção. E aí, tá, então eu vou esperar Deus construir esse amor em mim pra eu poder pregar e viver. Não. É tipo assim, indo e pregando. Ele tá tipo construindo você. Enquanto você tá indo, vai ter um processo que você vai viver, que ele vai te ensinar coisas que você precisa aprender, evoluir, vai. E continua. E acho que é isso. Quando eu tinha 7 anos, a minha mãe se converteu. Aí eu ia pra assembleia com a minha mãe. Mas eu achava tudo muito engraçado. E eu ia pra igreja, tipo, criança ali, né? Cresci, aí fiquei até uns 12 anos ali naquela igreja. E eu ia pelos amiguinhos ali, né? Mas eu cresci, tipo, indo pra escolinha bíblica dominical. Eu não conheci Jesus ali naquela época, mas eu tava ligada nas coisas, porque eu cresci escutando.
Então eu tinha muito temor por Deus, assim, muito temor a Deus. Aí tá, isso 12 anos. Aí quando eu fiz uns 12 anos eu me mudei de bairro, né, do Rio. Aí fui pra outro bairro, aí minha mãe começou a ir pra outra igreja, eu ia com ela. Aí depois, quando eu fiz 15 anos, eu comecei a ser adolescente rebelde, não queria mais ir pra igreja. Eu achava aquilo dali tudo uma palhaçada e eu não queria ir, chorava, cara, eu chorava pra eu não ir pra igreja. Aí minha mãe deixava eu ficar em casa. E aí quando eu fiz 17 anos, tava indo andar de skate numa pista e eu não gostava de igreja, não gostava nem de pisar na igreja, assim, eu tinha um preconceito muito grande. E aí eu fui no meu bairro andar de skate numa pista com a galera e aí começou a chover. E essa galera que eu andava era uma galera que era crente. Só que, eu só andava junto assim. E aí eles colavam numa igreja que tinha pista de skate, num lugar coberto dentro da igreja. Era um ministério de skate que tinha. Aí eles falaram assim, bora, vamos colar lá. O nome era Manancial Skate. Aí eles falaram assim, vamos colar lá no Manancial Skate e tal. Aí eu falei, não vou não. Aí ele, bora, cara, tu veio até aqui, tu não vai? Eu não vou. Aí ele, vamos, cara, vamos embora. Eu não, cara, não quero, cara, ir pra minha casa. Ele, pô, cara, tu veio andar de skate, tu não vai? Eu, tá bom, cara, eu vou. Aí cheguei lá, tipo, a gente andou de skate, aí teve a hora da palavra. Cara, a palavra foi toda pra mim, toda. Cara, chorei muito, assim, eu tava sentadinha no meu skate, aí eu fiquei assim, ó. Aí quando, tipo, acendeu a luz e tinha que levantar a cabeça, eu fiquei assim, ó, como se nada tivesse acontecido, pra ninguém vir falar comigo. Só que aí vieram falar e tal. E aí naquele dia já foi o dia que, tipo assim, eu não saí mais. Aí o líder de lá do Manancial Skate, ele já grudou em mim. Ele, tipo, ia com a esposa dele na minha casa me buscar pra ir pro culto. Aí eu levo isso, tipo, muito pro coração, assim, que ele foi um paizão pra mim. Ele, tipo, cara, ele realmente... Andou junto, né? Ele é amor. Porque, pô, era adolescente chato. Pô, Padilha, tu sabe, né? Tu discipula adolescente, cara. Sabe como é que é? Pô, adolescente chata, rebelde. Ele falava assim, vamos pro culto. Eu, não, hoje eu vou não. Vai sim, tô passando aí, se arruma aí, cara. Isso aí, mano. Isso foi muito importante, sim, pra mim, na minha caminhada.